Será que o goleiro Bruno Bertinato, que vem se destacando pela Portuguesa no Campeonato Paulista, interessa ao Corinthians? Timão foi condenado a pagar na Justiça do Trabalho mais de R$ 500.000 ao atacante Léo Natel. E entendam por que o treinador Dorival Júnior teve que encontrar um novo substituto para o atacante Yuri Alberto. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre condenação na justiça. Timão foi condenado a pagar na Justiça do Trabalho mais de R$ 500.000 ao atacante Léo Natel, que atualmente está no futebol do Chipre. O Corinthians foi condenado na Justiça do Trabalho de São Paulo em ação movida pelo atacante Léo Natel, envolvendo depósitos de FGTS. A decisão foi assinada pela juíza da 11ª Vara do Trabalho da Zona Leste, São Paulo, mas o Corinthians ainda pode recorrer da decisão. Como que aconteceu essa condenação? O Léo Natel entrou com uma ação contra o Corinthians em outubro do ano passado, cobrando valores que, segundo ele, não foram depositados durante seu contrato com o Corinthians, que foi encerrado em agosto de 2024. A causa estimada está em R$ 508.000, mas o valor exato que o Corinthians terá que pagar será definido na fase de liquidação da sentença. Além dos depósitos em aberto, a decisão prevê multa e honorários advocatícios. A defesa do Timão alegou que nos períodos de empréstimo para o Apoel e Casa Pia, quando o Léo Natel deixou o Corinthians e saiu por empréstimos, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas eram das equipes que o Timão havia negociado o jogador. No entanto, a juíza do caso entendeu que o Timão não apresentou documentação suficiente que comprovasse essa transferência de responsabilidade. Léo Natel, que chegou ao Corinthians em 2020, fez aproximadamente 50 jogos, marcando 4 gols numa passagem totalmente apagada pelo Timão. A minha opinião quanto a essa condenação na Justiça do Trabalho é a seguinte: ações na Justiça do Trabalho, questões envolvendo fundo de garantia, férias que algumas vezes também acabam ficando em atraso, são coisas que você tem que pagar. Isso são obrigações básicas em relação à Justiça do Trabalho. Não se tem como, de repente, não pagar e acabar se livrando dessa obrigação. Por exemplo, o que o Corinthians tentou alegar era que essas obrigações trabalhistas deveriam ter sido honradas pelos clubes ao qual o Léo Natel acabou sendo emprestado. Será que o Corinthians firmou isso em contrato com as equipes ao qual emprestou o jogador? Se tivesse firmado, absolutamente que não teria agora essa condenação. Ainda existe a possibilidade de recorrer, mas é aquela questão, quanto mais recorre, os valores vão aumentando e claro que o prejuízo vai ficando ainda maior. Na verdade, isso são obrigações trabalhistas que deveriam ter sido pagas da época, teria evitado esse tipo de situação, mas essas ações trabalhistas e tudo mais são, na verdade, coisas que acabaram se tornando rotineiras dentro do Timão devido aos dirigentes que vêm passando nos últimos anos, não honrando com esses compromissos básicos. Então, mais de R$ 500.000 Corinthians condenado a pagar pelo atacante Léo Natel, mas os valores deverão subir ainda mais. E agora vamos falar sobre o treinador Dorival Júnior ter que buscar mais um substituto para o atacante Yuri Alberto no elenco. Eu vou explicar tudo certinho para vocês.
O Yuri Alberto acabou sofrendo uma lesão de grau 2 na partida do Timão do dia 15 de fevereiro contra a equipe do São Bernardo, jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Yuri foi poupado da partida, entrou no segundo tempo e com pouco mais de 20 minutos foi correr atrás da bola, acabou sentindo o posterior da coxa. No outro dia veio o resultado através de exames de imagens e o Yuri Alberto com uma lesão de grau 2. Desde essa lesão do Yuri, o Corinthians fez 3 jogos, 3 partidas. Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Empatamos com a Portuguesa por 1-1 pelo Campeonato Paulista. Conseguimos a vaga para a semifinal do Paulistão nos pênaltis e empatamos contra a equipe do Cruzeiro por 1-1. Nesses 3 jogos, o Dorival veio fazendo testes, colocando Guinegão e também o Pedro Raul. Ambos não tiveram eficiência, ambos não agradaram o Dorival. Mediante a essa falta de eficiência, o Dorival já está planejando colocar o atacante Memphis na posição de centroavante, referência mesmo, forma que o Memphis joga na seleção da Holanda. Então, sabendo das qualidades do atacante holandês, o Dorival deverá testar, pode ser que aconteça nos próximos jogos, o Memphis atuando como camisa 9 de referência mesmo, substituindo o Yuri Alberto, que ainda segue machucado. A previsão de retorno do nosso camisa 9 será em algumas semanas. A minha opinião, quanto ao Dorival estar preparando para utilizar o Memphis como atacante, centroavante, referência ao substituto do Yuri Alberto, é a seguinte. Primeiramente, ninguém poderá falar que o Dorival não deu chance para o Guinegão, não deu chance para o Pedro Raul. A questão do Pedro Raul são detalhes que chamam a atenção em relação ao estilo de jogo do Corinthians. Para o Pedro Raul ter uma eficiência, é preciso o Corinthians ter jogadas de linha de fundo. Pedro Raul é aquele centroavante que depende de jogadas aéreas e tudo mais. É um centroavante que se movimenta pouco. Na questão do Guinegão, infelizmente, o melhor momento que ele teve no ano passado acabou sendo interrompido pelo próprio Dorival. A questão do Memphis atuar como esse atacante de referência, o Dorival terá que prestar atenção nas questões táticas. Por exemplo, na Holanda, o Memphis atua como centroavante de referência, mas a Holanda jogando no 3-4-3 ou no 4-3-3. Não adianta nada colocar o Memphis na referência, pelo menos da minha visão, no 4-4-2. O Memphis precisa de 2 jogadores de velocidade para acioná-lo. Claro, o Memphis é um jogador de muita movimentação, muita qualidade técnica, ele vai acabar conseguindo se virar. Eu já venho falando para vocês há muito tempo que eu sou totalmente a favor de utilizar o Memphis como atacante, assim como ele joga na seleção da Holanda. Na minha visão, isso poderá dar muito certo. E até mesmo quando o Yuri Alberto voltar, de repente o Yuri atuando como um segundo atacante. Quem sabe, enfim, vamos aguardar se realmente o Dorival vai fazer esse teste. Eu, particularmente, acredito que dará certo, mediante, claro, a qualidade do Memphis. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês estão me perguntando nos últimos dias. Será que o goleiro da Portuguesa, que vem sendo um dos destaques do Campeonato Paulista, inclusive em partida contra nós no último final de semana, Bruno Bertinato, interessa ao Timão? No último domingo, o Corinthians fez um jogo muito complicado contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo que no tempo normal terminou empatado em 1-1, Corinthians perdendo até os 47 minutos do segundo tempo, decisão nos pênaltis e graças a Deus conseguimos a classificação. Alguns atletas da equipe da Portuguesa acabaram chamando a atenção de nós, torcedores, e claro também comissão técnica do Corinthians, como por exemplo, o Maceió, jogador que de uma certa forma demonstrando muita personalidade na partida, inclusive uma cobrança de pênalti absurda, o Zé Vitor, meio-campista que fez o gol da Portuguesa no tempo normal, além do goleiro Bruno Bertinato, de 1,94 m de altura, que foi muito bem durante a partida, pegou um pênalti do Rodrigo Garro,
então acabou chamando muita atenção. Vamos lá. Mediante a partida que ele fez e também, claro, o que ele vem fazendo no Campeonato Paulista, muitos passaram a se perguntar: será que o Bruno Bertinato interessa ao Corinthians? Será que, de repente, existe alguma possibilidade de o Corinthians tentar contratar o jogador? Vamos lá. Eu conversei com algumas pessoas do clube que me disseram que o Bruno Bertinato chamou muita atenção. Por exemplo, gostaram do que viram, Dorival, comissão técnica e tudo mais. O jogador chamou a atenção, mas o Corinthians já tem um acerto com o goleiro, que é o João Ricardo, que está no processo final de recuperação para depois realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Então, pelas informações que eu recebi, o Bruno Bertinato, goleiro de 1,94 m, tem contrato com a Portuguesa até o final desse ano, chamou a atenção, mas pelo jeito não passará disso. Claro, eu não tenho nenhuma informação, de repente, concreta, vai que de repente eu falo que o Corinthians não abrirá negociações e daqui a poucas horas alguma coisa aconteça, porque o futebol é muito dinâmico. E também existem informações que o goleiro da Portuguesa está se acertando com o Grupo City para se transferir para a equipe do Bahia. Então, pelas informações que eu recebi, o Bruno Bertinato chamou a atenção, mas não existe previsão de abrir negociações, mas é sempre aquele negócio. Vamos aguardar. A minha opinião, quanto ao goleiro da Portuguesa, Bruno Bertinato, ter chamado a atenção no Corinthians é a seguinte: realmente, estou falando já na minha opinião, um goleiro tranquilo, um goleiro de 1,94 m de altura. Ao meu ponto de vista, seria excelente o Corinthians tentar a contratação dele. E, sinceramente, para mim não seria difícil. O Bruno Bertinato, ele tem 27 anos. Sinceramente, para mim, chegaria para ser o reserva imediato do Hugo Souza. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se o Corinthians tentasse, vocês acham que o Bruno Bertinato não iria aceitar? Existem informações que ele está se acertando com o Grupo City. Mas, na minha visão, se o Corinthians tentasse, o cara absolutamente queria escolher o Corinthians. Isso é questão de opinião. O que eu quero falar para vocês? Ele chamou a atenção pela atuação. O que me falaram é que, pelo acordo que o Corinthians tem com o João Ricardo, não existe, pelo menos, previsão de tentar abrir negociações. E, claro, também tem as questões envolvendo o Grupo City. Lembrando que, para o Corinthians tentar atravessar o Grupo City, seria ideal depois do que aconteceu com o Cauê Furquim no ano passado. Então, é por isso que eu não vou cravar nada aqui para vocês. Estou passando o que eu recebi de informação, que o jogador chamou a atenção. A pessoa que eu conversei me falou que não existia, de repente, nenhuma previsão de se tentar contratar o atleta, mas é aquele negócio, futebol, as coisas são dinâmicas, mudam muito. Eu, particularmente, gostaria que o Corinthians tentasse contratar, que o Marcelo Paz entrasse ali na briga com o Grupo City. Claro, estamos falando do Grupo City que tem muito dinheiro, mas estamos falando também do Corinthians, que tem muita tradição, história, qualquer jogador quer jogar no timão. Enfim, pelo que eu recebi de informação, ele chamou a atenção, nada mais do que isso, absolutamente, que enquanto de repente ele não sair da Portuguesa, ou não se transferir para nenhuma equipe, ou ainda a janela de transferência estiver aberta, claro que não tem como cravar nada, é o que eu sempre falo para vocês, o futebol é dinâmico. Eu posso falar aqui para vocês que não tem previsão nenhuma e daqui a poucas horas, de repente, estar abrindo negociações. Enfim, o tempo vai dizer se teremos alguma coisa, mas pelo que eu recebi, não. O jogador nada mais, nada menos acabou chamando a atenção pelas boas atuações que vem fazendo no Campeonato Paulista, inclusive contra nós. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Corinthians ser condenado em mais de R$500 milhão para pagar ao Léo Natel? E a intenção do Dorival em usar o Memphis como substituto do Yuri Alberto. E o goleiro Bruno Bertinato da equipe da Portuguesa, o que vocês acham? Será que valeria a pena o Corinthians uma analisada, uma estudada, de repente pensar em tentar abrir negociações pelo jogador? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.
e vai, Corinthians!